fazer uma base de uma tortinha, né? Tipo uma massa podre mesmo, né? Misturando 2 farinhas. Eu tenho aqui uma mistura de farinha sem glúten, dessas convencionais que a gente compra no mercado, né? E o que eu misturei aqui junto? Eu misturei a nossa farinha de resíduo de leite. Ontem a gente fez leite e eu desidratei o resíduo do leite de abóbora e do leite de coco. E eu guardo em potes na geladeira e toda vez que eu vou fazer alguma preparação, uma parte dessa farinha eu uso dessa farinha de resíduo de leite, né? É uma forma prática de aproveitar isso daqui e enriquecer a receita que a gente vai fazer agora, certo? Muito bem, então basicamente a gente vai formar uma massa podre para a gente distribuir nas forminhas, né, de fundo removível. E não tem segredo, né? É misturar um pouquinho de açúcar para dar o sabor, o óleo de coco, né? E a gente vai chegar na consistência com água, vai adicionando água devagar. Agora eu vou colocar a mão na massa, vou misturar aqui, né? Tipo fazer uma farofinha. E aí eu vou chegar na massa que eu quero, na consistência, colocando água. Então, basicamente, a gente tem uma farofinha, né? E aí agora eu vou colocar devagar, sempre devagar, água e vou incorporando, né, para não perder a mão. Eu coloquei talvez aqui uns 100 ml de água. E aí já começo a ter, né, uma massa mais interessante de trabalhar. E é uma massa que eu quero. Essas misturas de farinhas prontas, sem glúten, para essa finalidade que a gente quer, elas são interessantes. Porque elas têm, né, dentro da combinação de farinhas, elas têm farinhas que me dão uma certa elasticidade, né, algum tipo de amido interessante, às vezes algum tipo de goma, né, então a gente não tem como, é difícil errar, porque eu preciso que seja uma massa que eu consiga trabalhar, né, que se eu fizesse só com farinha de arroz, eu não tenho um bom resultado. Então, ó, já estou conseguindo trabalhar. Vou colocar mais um pouquinho de água, mas agora é bem sutil, porque ainda está grudando um pouco na mão. É tipo um pouquinho mesmo. E agora, acho que a gente já tem a massa das nossas tortinhas, né? O meu forno já está pré-aquecido. Então, é rapidinho, vou dar né, vou assar, pré-assar rapidinho essas, só desgrudar aqui da minha mão e terminar de incorporar aqui. Com muito arroz, farinha de arroz, ela é gruda, né? Mas enfim, tranquilo. Vou mostrar para vocês, ó, já desgrudou aqui da bacia. Então, farinha que já desgrudou. Só vou lavar minha mão, porque essa farinha, ela gruda. Muito bem. E agora, o que eu vou fazer? Simplesmente distribuir essa massinha. Eu poderia aqui, se vocês gostam, poderia colocar um saborzinho, né? Enfim, brincar com alguma especiaria, mas, enfim, eu quero deixar neutro exatamente porque, enfim, a gente vai tendo outras possibilidades para trabalhar. Poderia colocar cacau, né? Poderia fazer uma base de um chocolate aqui, né? Seria também interessante. Colocar raspas de limão, enfim, dá para raspas de laranja, né? Dar algum tipo de sabor. Mas vocês vão ver que a combinação de hoje ela é extremamente simples e clássica e bem interessante de a gente fazer. Então, simplesmente, né, eu trabalho aqui a massinha para preencher a forminha, né? Vou fazer mais uma, só para a gente não precisar ficar aqui fazendo isso. E continuar, porque a gente vai rechear, né? A gente vai rechear
E aí eu preciso mostrar para vocês o nosso recheio, como ficou lindo. Que a gente começou o nosso recheio ontem. Ontem a gente fez o iogurte, né, à base de castanha de caju. E quem acompanhou viu que a gente fez, né, super simples, a gente ativou esse iogurte com o lactobacillus, né, que a gente compra, o probiótico isolado, que a gente encontra em farmácia. A gente ativa ele, deixa fora da geladeira por, na verdade, foi um pouquinho mais de 12 horas. Esse iogurte ele ficou ontem de manhã, quando eu vim de manhã na cozinha, ele não estava bem fermentado, eu deixei mais umas, sei lá, foram talvez umas 14 horas fora da geladeira, assim, né, que ele já começou, ele ficou bem bom. E aí agora, vocês vão ver como ele ficou rico. E aí, para eu fazer meu próximo iogurte, eu não preciso ter sempre um probiótico, um lactobacilo, eu posso simplesmente ter um pouco desse iogurte, ele começou a terminar, ou eu já separo uma porção dele para ativar o próximo, né? Então ele já entra aí como a finalidade de... Bom, já que eu vou assar, vou ter que fazer mais duas, eu acho, rapidinho a gente já assa tudo junto, né? Então, e eu posso pegar uma parte desse iogurte e ativar o próximo que eu for fazer. E aí eu tenho sempre iogurte, né, pronto. É como se fosse um fermento, que na verdade é o fermento natural, né, que eu ativei a primeira vez e assim por diante, eu vou continuando. Eu falei ontem, né, que na minha opinião, a melhor forma de a gente fazer é com probiótico controlado, né, controlado porque eu sei que nesse iogurte eu tenho basicamente, né, um crescimento de uma bactéria que me interessa, que é um lactobacillus, né. E se eu pego, por exemplo, água de kefir, ou, enfim, Rejuvelac, que é um fermentado também que a gente pode produzir, a gente não tem um controle, né, bacteriológico, e a gente não sabe se tem só bactérias boas ou se tem ali alguma outra coisa não tão interessante, né. Então, olha só, deram 5 forminhas, né, eu só vou dar uma furadinha nelas pra gente pôr pra cá. Enquanto isso, a gente vai falar do iogurte, vou mostrar o iogurte para vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar um potinho, tá aqui o potinho. Vou mostrar para vocês, então, como ele tá lindo, como ele fermentou. Então, qual é a característica do iogurte fermentado? Ele tá, olha quantas bolhas, né? Quantas bolinhas, né, de fermentação dentro dele tá. Ele tá uma esponja, tá uma esponja bem linda, né? E eu vou pegar uma porção disso, então ele é extremamente neutro, muito legal, porque eu não temperei ele, né, ontem. Então ele tá neutro. Eu posso pegar uma porção desse iogurte e fazer um cream cheese, né, fazer uma preparação, colocar um azeite, um pouquinho de azeite, colocar um limão, né, posso temperar com alguma erva e fazer isso como se fosse um acompanhamento de um sanduíche. Eu posso usar isso daqui, como a gente vai usar agora, numa preparação doce. Eu posso não colocar nada e simplesmente pegar uma parte disso e servir com frutas, colocar uma granola e ser um lanche bem legal, né? Que já tem os sabores das frutas e da granola. Então, é um versátil, é um ingrediente interessante de a gente ter em casa, né? Ter um fermentado à base de castanha, certo? Muito bem. Então, eu vou temperar esse meu creme, né? Vou pôr umas gotinhas de baunilha, vou pôr um pouquinho de agave, porque ele não tem sabor, né? Então, vou pôr um pouquinho de agave. Eu não quero um recheio muito mole, né? Então, eu não vou pôr muito líquido aqui. Vou espremer umas gotinhas de limão, vai me dar uma acidez interessante. E só. É como se fosse é como se a gente estivesse fazendo um cheesecake, né? É mais ou menos isso. Isso aqui vai ser a nossa parte do queijo, né? Que faz parte de uma tortinha, né? Então a gente tem aqui porque ele tem um sabor ácido, né? Tipo de um iogurte mesmo, que ele tá fermentado. Então é bem interessante isso. E eu tenho aqui, eu coloquei sabor, coloquei baunilha, coloquei um pouco de adoçante, né? Adocei com agave.
né? E o próprio limão também, ele dá um pouquinho mais de agave, talvez. Pra dar uma... Mas, meu, gente, isso aqui é incrível. Isso daqui, pra gente comer no lanche da tarde, a gente comer com, enfim, granola, iogurte, é complicado, porque a gente não come pouco. É muito bom isso.